Vamos lá, Gênesis 11, 27, que diz assim: este é o relato da família de Terá, pai de Abraão, Naor e Harã. Harã, que foi o pai de Ló, morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, enquanto seu pai Terá ainda vivia. Tanto Abraão como Naor se casaram. A mulher de Abraão se chamava Sarai e a mulher de Naor, Milca. Milca e sua irmã Isca eram filhas de Harã, irmão de Naor. Sarai, porém, não conseguia engravidar e não tinha filhos. Certo dia, Terá tomou seu filho Abraão, sua nora Sarai, mulher de seu filho Abraão, e seu neto Ló, filho de seu filho Harã, e se mudou de Ur dos Caldeus. Partiram, diga comigo, em direção à terra de Canaã. Mas pararam em Harã e se estabeleceram ali. Aqui tem uma mensagem extremamente importante, nós já falamos algumas vezes sobre isso, mas é sempre muito importante refletirmos sobre isso. Quando você lê esse versículo, você aqui principalmente, quer ver? Certo dia Terá tomou seu filho Abraão, sua nora Sarai, mulher de seu filho Abraão, e seu neto Ló, filho de seu filho Harã, e se mudou, diga comigo, de Ur dos Caldeus, partiram em direção a Canaã. Diga, mas pararam em Harã e se estabeleceram ali. Qual a razão? Não interessa. Qual a razão que pararam ali? A Bíblia não fala. O fato é que saiu para ir para Canaã e pararam em Harã, no meio do caminho, se estabeleceram ali. E aí, olha a sequência. Terá viveu 205 anos e morreu enquanto estava em Harã. 205 anos é muito tempo, mas de uma vida pequena. Viveu muito com uma vida pequena. Eu gostaria que você pegasse essa palavra. Viveu muito com uma vida extremamente pequena. Muitos anos, mas não tem relato. Termina a história aqui. Saiu para ir para Canaã, parou em Harã, estabeleceu-se em Harã e morreu em Harã, quando era para estar em Canaã. Morreu em Harã, quando era para estar ou ter seguido para Canaã. Sempre que eu prego sobre essa palavra, eu digo, tem gente morrendo no lugar que não era o lugar que Deus tinha para ela. Tem gente parando aonde não é o lugar que Deus tinha para ela. Qual a razão? Não importa, porque ele saiu com um propósito, e tanto é que a sequência disso mostra Deus mandando Abraão da sequência. Quer ver? Passa. O Senhor tinha dito a Abraão: deixa a sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei.
farei de você uma grande nação, o abençoarei, diga comigo, farei de você uma grande nação, o abençoarei, o tornarei famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem, diga comigo, abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. E por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. 7 promessas. 7 promessas. Diga comigo, 7 promessas. 7 promessas. 7 promessas. Mas sai daí, sai desse lugar, levanta, sai do meio da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Pode passar, por favor. Então Abraão partiu como o Senhor havia instruído, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75, diga comigo, 75 anos, quando saiu de Harã. 75 anos, isso é lindo. Aos 75 anos de idade, esse homem não teve medo de recomeçar. Aos 75 anos de idade, esse homem não teve medo de dar um passo de fé. Inclusive é chamado pai da fé. Porque aos 75 anos de idade começou todo o propósito de Deus na vida dele. Aos 75 anos de idade, ele teve a capacidade, porque ele cria, a sua família era politeísta, cria em vários deuses, e ele teve a capacidade de crer, mudar completamente a sua vida, mudou a sua fé, mudou a sua vida radicalmente, deu um passo de fé, mudou, saiu de onde estava, na direção que Deus havia chamado, no propósito de Deus para a vida dele, aos 75 anos. E tudo que nós vamos falar aqui hoje, tudo, e você vai ver as coisas mais loucas nessa mensagem, que você vê que Deus realmente trabalha de uma forma surpreendente. Por que ele não chamou um jovem? Por que ele não pegou um garoto lá de 25 anos, 30 anos, cheio de vigor, cheio de... Por quê? E daqui a pouco você vai ver outras coisas loucas, porque tudo é uma questão de fé. E Deus não precisa de absolutamente nada favorável, Ele torna favorável. Ele não precisa de nada que favoreça, Ele torna as coisas favoráveis. Então vamos lá. Tomou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló e todos os seus bens, e os rebanhos e os servos que havia agregado à sua casa em Harã, e seguiu para a terra de Canaã quando chegaram a Canaã. Abraão atravessou a terra até Siquém, onde acampou junto ao carvalho de Moré. Naquele tempo os cananeus habitavam a região. Então o Senhor apareceu a Abraão e disse, diga comigo, darei esta terra aos seus descendentes. Abraão construiu um altar ali e dedicou ao Senhor que lhe havia aparecido. Você vê que Abraão tem essa característica, né? Aonde ele parava, ele construía um altar para adoração a Deus. Aonde ele parava, aonde Deus falava com ele, aonde Deus fazia uma promessa, ele levantava um altar para adoração a Deus. Você vê isso em Abraão, você não vê isso naqueles que estavam, inclusive seu sobrinho Ló, que o acompanhou. Dali, Abraão viajou para o sul, acampou na região montanhosa entre Betel, a oeste, e Ai, a leste, construiu ali mais um altar dedicado ao Senhor. Diga comigo, e invocou o nome do Senhor. Abraão prosseguiu em sua jornada para o sul, acampando ao longo do caminho em direção ao Neguebe. Abraão ouviu a voz de Deus e foi capaz
de recomeçar, sendo politeísta, abandonou todos os deuses que conhecia e passou a andar com Deus vivo. Às vezes, é isso que nós precisamos entrar dentro de cada um. Às vezes nós vemos a exemplo, e não só exemplo de Abraão, mas exemplo que acontece no nosso meio. Existem pessoas que Deus fala, chama, e Ele nunca tenta chamar de Deus. É um parto para as coisas acontecerem. E existem pessoas que Deus chama uma vez, que Deus fala uma vez, e ali já é o suficiente. E isso é uma questão de fé. Ou você crê, ou você não crê. Nós vivemos em uma época, inclusive tem uma coisa muito importante que a gente ouve, Deus falando acerca de Abraão. A Bíblia diz que Deus conhecia Abraão e sabia que Abraão ensinaria os seus filhos e as gerações futuras os seus mandamentos. E isso fazia parte do compromisso de Abraão para que Deus realizasse todo aquele grande propósito na vida dele. E Abraão realmente, que é chamado pai na fé, tudo começou, a nação nasceu a partir de Abraão. Mas um homem de 75 anos, casado com uma mulher estéril. Eu vou fazer de você grande, eu te abençoarei, você será um homem de 75 anos casado com uma mulher estéril. Como é que Deus vai fazer isso? Já parou para pensar? Um homem de 75 anos casado com uma mulher estéril, como é que eu vou acreditar numa promessa dessa? Primeiro, eu já não tenho mais idade. Segundo, minha mulher não pode gerar filhos. E é velha também. Mas ele creu. E a Bíblia diz que por isso lhe foi imputado como justiça. E não pense comigo, não pense assim, bispo, mas isso é história. Não, está cheio de Abraão nos dias de hoje. Está cheio de pessoas vivendo, porque quando nós falamos de esterilidade, tem pessoas com a vida estéril. Tem pessoas vivendo esterilidade em diversas áreas da vida. Não precisa ser literalmente você ter um filho, um sonho é um filho. Um sonho que você tem que nunca nasceu é um filho. E Deus só pode cumprir, realizar na vida dele, e eu vou mostrar para você hoje que existe uma lei que Deus respeita, a lei da fé. O resto, ele, se preciso for quebrar algumas coisas, ele quebra, porque ele respeita a fé, é a maior autoridade, a fé. Passa, por favor. Abraão obedeceu à fé no Deus vivo. Sabemos que Deus responde à fé. A fé em pedir, orar, buscar, levantar, possuir tudo que é, diga comigo, possuir tudo que é promessa. Deus chamou um velho casado com uma mulher estéril para um grande projeto, levantar uma nação. Por meio da fé de Abraão, Deus começou a restaurar a benção. Depois de Noé, agora Deus decide levantar uma nação como vitrine para o mundo e escolhe Abraão, descendente de Sé, filho de Noé. Deus tirou Abraão de um mundo pagão para começar uma nova nação, fez uma aliança inquebrável. Interessante que Sarai, mulher de Abraão, Rebeca, de Isaac, e Raquel, de Jacó, dos filhos, todas sofriam de esterilidade. Todas eram estéreis, ou foram estéril. Deus faz uma promessa a um velho casado com uma mulher estéril. E ele creu. Mas Deus curou a mulher e ela gerou um filho. A mulher do filho era estéril.
Mas Deus curou e deu um filho. A mulher do neto era estéril. Está entendendo? Sim ou não? Era estéril e Deus curou. Porque Deus tinha uma promessa. E Deus cumpre com a promessa. Deus cria meios. Deus traz à existência o que não existe. Passa. A situação de Sarai destaca em particular porque havia uma promessa muito grande com uma realidade totalmente impossível. A origem da nação de Israel foi por meio de mulheres estéreis. Isso mostra a soberania, a grandeza de Deus. Deus usa, diga comigo, as coisas loucas, improváveis, para mostrar o seu poder. Era muito mais fácil pegar jovem, era muito mais fácil pegar mulheres saudáveis, sadias. E ele pegou situações realmente inusitadas, difíceis de acontecer, para mostrar realmente a sua glória, o seu poder, como ele age, como ele trabalha, e ele não precisa. 11:30 de Gênesis. Sarai, porém, não conseguia engravidar e não tinha filhos. Sara gerou pela fé. Este é o relato da família de Isaac, Gênesis 25:19. Filho de Abraão. Quando Isaac tinha 40 anos, casou-se com Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaac orou ao Senhor, diga comigo, Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, pois ela não podia ter filhos. Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, ela não podia ter filhos. O Senhor ouviu a oração de Isaac, diga comigo, o Senhor ouviu a oração de Isaac. É importante fazer uma observação, tá? 40 anos, ele gerou esse filho aos 60. Então, a sua oração não foi uma oração simples ou uma oração isolada. Foi perseverante. Foi perseverante. Pois ela não podia ter filhos, o Senhor ouviu a oração de Isaac, Rebeca ficou grávida de gêmeos. Os gêmeos nasceram quando Isaac tinha 60 anos. Rebeca gerou pela fé. Diga comigo, Rebeca gerou pela fé. Então Deus se lembrou de Raquel, Gênesis 30, 22 e 24. E em resposta, diga comigo, as suas orações, diga comigo, permitiu que ela se tornasse fértil. Permitiu que ela se tornasse fértil. Ela engravidou e deu à luz um filho. Deus tirou, diga comigo, minha humilhação, declarou. E chamou de José, pois disse, repita comigo, que o Senhor me acrescente ainda outro. Quer dizer, Deus tirou a minha humilhação e já lançou uma palavra profética, que Deus me acrescente ainda outro. E foi o que aconteceu. Eu estou mostrando a você que todos esses sonhos e cumprimento dessas promessas aconteceram por meio Aí a pessoa diz assim, mas eu creio, bispo. Tá. Esse crer faz com que você tenha quais atitudes? Quais são os passos de fé que você dá? Que você comprova essa fé? Quais são as atitudes de fé que você tem? O quanto você ora? O quanto você acredita realmente? Porque quando nós acreditamos, nós agimos em cima daquilo que nós acreditamos. Nós damos passos de fé em cima daquilo que nós acreditamos. Nós não oramos, não fazemos uma oração simplesmente isolada. Nós oramos perseverantemente porque nós cremos.
Deus faz as promessas como fez a Abraão, e nós cremos, tomamos posse dessa promessa, saímos dando passos de fé, por fé. Nós saímos como Abraão, sai da tua terra, sai do meio. O Senhor diz, para um lugar que eu vou te mostrar. Ele saiu por fé, confiando que Deus seria com ele, confiando que Deus o honraria, confiando que Deus o abençoaria. O quanto cremos? Posso falar uma coisa importante a vocês? E eu quero que você receba isso com muito coração aberto, o que eu vou dizer a você. O seu estilo de vida mostra o quanto você crê em Deus. O que você fala, onde você coloca os seus olhos, o que você deixa entrar, o que você permite que aconteça perto de você, mostra o quanto você crê. O quanto você trata com seriedade. É reflexo da sua fé. O que entra na sua casa é reflexo da sua fé. Eu sempre digo, as pessoas, todo mundo quer resultado, bênçãos radicais, mas ninguém quer a obediência radical. Se eu quero resultados radicais, se eu quero bênçãos radicais, então eu preciso entender que a minha obediência também terá que ser radical. Eu preciso entender isso. Eu preciso entender que, eu estava falando isso agora há pouco com os meus obreiros, que, imagine, pense comigo, se os meus filhos não me veem orar, eles vão orar? Sim ou não? Se os meus filhos não verem temor em mim, você acha que eles terão temor? Responda para mim, por favor, você acha que eles terão temor? Sim ou não? Se os meus filhos não me verem praticando a palavra, você acredita que eles vão praticar a palavra? Não, eles não vão praticar a palavra. Se realmente os meus filhos me veem na minha casa, falando dos outros, falando da igreja, essa é uma armadilha que muita gente já caiu ao longo da caminhada. Falar de pessoas na igreja e falar da igreja. Quando o mundo seduzir ele vai jogar isso na tua cara. Ele vai dizer que na igreja tem isso, isso e isso, e foi você que colocou isso dentro dele. Foi você que plantou essa péssima semente dentro dele. Porque são os adultos que mostram. Porque se nós mostramos somente o lado bom, é igual a história do perdão, né? A história do perdão é o seguinte, a gente já anda em perdão para não ter que perdoar. Entendeu ou não? Já anda em perdão, o que você fizer você já está perdoado, não tem problema. Eu não vou ter que te perdoar, que você já está perdoado, já decididamente você já está perdoado. Então eu não vou ter que perdoar, porque já está liberado o perdão, automático, isso já é uma coisa, porque se o Senhor nos manda perdoar 490 vezes ao dia, não é já tomar uma decisão e falar, está perdoado de cara? Sim ou não? Porque também se eu tiver que perdoar 490 vezes é porque tem algo errado, não tem? Sim ou não? Sim ou não? Se eu tiver 490 vezes perdoar é porque também tem algo errado, alguma coisa eu estou fazendo. Então, se os meus filhos não me veem, eles não vão fazer. Se os meus filhos não veem temor, eles não terão temor. Se os meus filhos não me veem com um nível de comprometimento com a palavra, eles não terão. É sempre muito importante nós, por exemplo, eu sempre falo sobre isso, muita gente não leva isso a sério. Não trata isso com seriedade, que acha que acho que é muito radical, cada um tem que ter suas experiências. Eu digo não, porque é o seguinte, eu costumo dizer o seguinte, nós precisamos ser lúcidos e ensinar, é o que eu sempre digo para algumas pessoas. Eu vou dizer assim que o pecado é ruim, é horrível. Não, o pecado é delicioso. A consequência dele que é desesperadora, dolorosa. É verdade ou não é? Delicioso. O pecado é maravilhoso. A consequência dele que é
é terrível, é desesperadora. Eu vou falar para uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que tem prazer, né? Às vezes você fala para uma pessoa assim, rapaz, droga é ruim. Não, droga não deve ser ruim, porque se fosse, eu, graças a Deus, nunca experimentei. Mas não deve ser ruim, porque senão as pessoas não tinham tanto prazer. O que é ruim? A consequência, a escolha. O sexo fora do casamento é ruim? Não, sexo de qualquer forma ele é bom. A consequência dele que é desastrosa, desesperadora. Né? Vai, a pessoa está terminal por causa de uma enfermidade. Vai uma mãe, um pai, ou alguém que teve fruto de uma relação pecaminosa que tem suas consequências. Tudo tem suas consequências. Tudo. Então não adianta a gente dizer que isso é ruim, a consequência é. A consequência é o futuro. Então, nós precisamos andar em temor e vivendo, e realmente, com muita seriedade. Eu sempre digo que os nossos filhos, vai chegar um momento que automaticamente eles serão seduzidos. Se a base não estiver muito bem sólida, eles serão atraídos. A base tem que ser, a fundação tem que ser muito bem feita, porque senão é quando vai viver a fé que a grande maioria hoje no mundo vive. É uma fé sem compromisso. As pessoas, você já aprendeu o quê? Vou dizer uma coisa importante, quero que entre no teu coração, tá? Que você não pode ser amigo de Deus e amigo do mundo. Você vai ter que escolher de quem você vai ser amigo. Nós precisamos escolher. Eu vou dizer que lá no Vila Mix é ruim? Se fosse ruim, milhares de pessoas não estavam lá. É a consequência que vai ser ruim. É a influência que vai pegar que vai ser ruim. Então, é muito mais sério do que se possa imaginar. É muito mais sério, nós precisamos fazer. A nossa fé tem que ser uma fé verdadeira, porque senão você não consegue transferir essa fé para os filhos não conseguem transferir para os filhos deles, e aí, infelizmente, nós falamos, mas não vivemos, e não desfrutamos. Os benefícios da palavra, nós não estamos desfrutando dos benefícios da palavra, nós não estamos desfrutando dos benefícios dessa fé. Isso é sério. Não se pode ser amigo de Deus e amigo do mundo. Ou você vai ser amigo de Deus, ou você vai ser amigo do mundo. E a melhor coisa que tem é você poder dizer, eu sou amigo de Deus. Deus é meu amigo. E não sou eu que estou inventando, tá? Está na Bíblia. Então nós precisamos decidir. E quando nós falamos de amigo do mundo, nós estamos falando prazer nas coisas mundanas, prazer nas práticas pecaminosas, que é contra a natureza e a santidade de Deus. Isso tem consequência. Às vezes a pessoa diz assim, não, eu estou disposto a pagar. Não está, ninguém está. Vai lá em Barretos, vai onde tem pessoas sofrendo, pessoas gemendo, pessoas em estado terminal, pessoas, pais, fruto. Daqui a pouco vou mostrar uma coisa para você que vai te impactar. Daqui a pouco eu vou te mostrar uma coisa que vai te impactar, e às vezes as pessoas não pensam, né? Aí o fruto de uma gravidez indesejada, se não, como muitos têm cometido o crime de abortar, outros infelizmente acabam não fazendo, mas vêm as consequências. Porque quando leia Romanos 1, eu peço isso para você, leia Romanos 1. Se você não se importa com o que Deus pensa, Deus vai te entregar uma disposição mental para fazer coisas que Ele reprova. E aí, nós vamos fazer um monte de besteira, um monte de coisas que vai trazer consequências. Isso é sério. Isso é extremamente sério. Infelizmente, como disse, a gente não pensa para fazer as escolhas, mas as consequências, elas vêm. E as consequências são dolorosas. Como também, quando nós fazemos as escolhas certas, vêm os bons resultados, o fruto, a colheita, as boas colheitas, como nós estamos falando das escolhas, às vezes situações, pessoas que tinham tudo
para não ser, ou era os improváveis, e Deus tornou pessoas extremamente abençoadas. Amém? Raquel gerou pela fé. O Senhor agiu em favor de Sara, cumpriu o que lhe havia prometido. Ela engravidou e deu à luz a Abraão na velhice, exatamente no tempo indicado por Deus. Abraão deu o nome Isaque ao filho que Sara lhe deu. No 8º dia depois do nascimento de Isaque, Abraão o circuncidou, como havia ordenado. Abraão tinha 100 anos quando Isaque nasceu. Sara declarou: Deus me fez sorrir. Diga comigo: todos que ficarem sabendo do que aconteceu vão rir comigo. Deus me fez sorrir. Todos aqueles que o ouvir se rirá comigo. Deus me fez sorrir. Deus me abençoou. Todo aquele que o ouvir vai sorrir como eu tenho sorrido, vai se alegrar como eu tenho me alegrado, será abençoado como eu tenho sido abençoado. É o que ela está dizendo, né? Porque confiou em Deus. E disse mais: quem diria a Deus que sua mulher amamentaria um bebê? E entanto, em sua velhice, eu lhe dei um filho. Sara gerou na velhice, Abraão já estava com o corpo sem vigor, o impossível aconteceu, nada é impossível para Deus. Seja o que for que estiver seco, estéril, morto, diga comigo, pode reviver, restaurar, restituir, transformar. Pela fé, tudo pode ser mudado. Deus cria coisas novas do nada. Deus cria coisas novas do nada. Pessoal, isso que nós aprendemos, ensinamos, às vezes quando você toca em pontos como esses, existem, ela vem, ela toca, eu sei que mexe conosco, mas não adianta nós ignorarmos. Nós podemos até ignorar a palavra. Nós temos como ignorar os resultados? Sim ou não? Não tem. Então é melhor que eu não ignore a palavra. E só existe uma maneira. Às vezes nós mesmos questionamos e dizemos assim: poxa vida, mas por que eu não consigo desfrutar da plenitude da palavra? Por que eu não vejo isso acontecendo na minha vida? Por que coisas extraordinárias? Por quê? Porque se eu realmente não viver uma obediência radical, uma fé radical, da maneira que nós estamos vendo, você não colhe resultados radicais como você quer. Você não desfruta de bênçãos radicais. Você não consegue transferir para a geração futura. Amém? Amém? Está entendendo o que eu quero dizer ou não? Eu estava dizendo, sexta-feira eu estava aqui, eu estava pregando sobre isso, né? Aliás, não estava pregando sobre isso. Eu estava pegando um exemplo de um rapaz que estava aqui na reunião, que ele é professor de luta, boxe e Muay Thai. Uma pessoa vai lá e participa de uma aula com ele, virou lutador, sabe lutar? Sabe lutar? Não, não sabe. Uma pessoa que quer realmente aprender, vai ter que praticar, vai ter que treinar, vai ter que repetir, de novo, até realmente se tornar uma pessoa habilidosa, perita. A Bíblia diz que as nossas armas não são armas naturais, são espirituais,
e que a nossa luta não é uma luta humana, e sim espiritual. Luta, diga comigo, luta. Então você tem que aprender a lutar. E não é você... O cara vai lá, participa de uma aula com ele, aprende uns movimentos, umas técnicas. Você acha que ele vai conseguir colocar em prática na primeira necessidade, ou no primeiro treinamento, ou enfim, não vai. A mesma coisa, nós. O que nos realmente é a repetição. O que vai fazer com que você realmente... A repetição. É fazer de novo, 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 e mais uma vez, como nós pregamos, e mais uma vez, e mais uma vez. É isso que vai realmente fazer com que você consiga desenvolver essa fé. A gente sabe que não, como nada nessa vida você aprende do dia para a noite ou aprende com facilidade, você aprende por repetição. Tudo é repetindo. Tudo. E a mesma coisa na vida, nós, para ter resultado, às vezes, eu tenho tocado nesse assunto só como exemplo para mostrar a vocês que não é diferente da fé, até o que nós estamos falando aqui. Eu falei outro dia, né, quando na minha casa nós tomamos uma decisão de uma mudança de hábito, porque mais saúde, mais disposição, mais qualidade de vida, estamos cheios de sonhos, então vamos nos preparar o nosso físico para poder realmente suportar a batalha, a carga diária. Então, o que aconteceu? Na minha casa mudou tudo. Na minha casa mudou tudo. São todos dentro da mesma disciplina, todos dentro do mesmo nível, da mesma disciplina de alimentação. E sabe de que dia? Eu estou num propósito, de domingo a domingo. Quando terminar aqui, sabe o que eu vou fazer? Vou para casa comer meu arroz branco, ovo, ou tem dia que eu dou preferência para ovo, tem dia que eu dou preferência para frango. Domingo, bispo, domingo, a hora que eu terminar o propósito, acabou, mas agora eu tenho um propósito. Depois eu como. Ontem eu estava doido para comer um rodízio. Eu e meu filho, nós ensaiamos a semana inteira. Vamos comer um rodízio? Ainda vai. Não. Ainda não é o momento. Não é o momento. Tem um propósito. Depois a gente faz o que tem que fazer, mas agora tem um propósito. Então continua. Bispo, sábado? Sim. Ontem eu almocei o arroz, 5 ovos, 5, e frango. O senhor não pode comer outra coisa? Posso, mas eu estou radicalizando no frango e no ovo, que é o propósito. Eu levanto cedo, eu espreguiço e faço. Estou brincando. Estou brincando. Tanto ovo e tanto frango. Estou brincando. Aonde eu quero chegar? Por incrível que pareça, se tornou prazeroso para mim. Por incrível que pareça, se tornou prazeroso. Bispo, o senhor tem a vontade, tem a necessidade? Não, limpei o organismo. Não tem a necessidade do doce. Não tem a necessidade do chocolate. Eu tinha. Não tem a necessidade das coisas que antes eu tinha. Não tenho. Tem um propósito. Então, a família entrou no propósito. Todo mundo comendo certo. O cardápio é o mesmo para todos. Todo mundo juntos, vamos juntos. Apoiando, incentivando. Começa por um, depois isso entra em todos. A fé é a mesma coisa. É a mesma coisa.
quando começa por um e começa, vem cá, vamos orar, vamos buscar, vamos meditar, vamos fazer correto, vamos fazer as coisas certas, enfim, isso se torna prazeroso, se torna bênção. Quando você vê o resultado, você diz, valeu a pena fazer, valeu a pena seguir, valeu a pena pagar o preço. Quem está entendendo o que eu quero dizer? Quando você realmente entra para fazer, parece ser muito, não é difícil, não é. Tudo começa aqui na mentalidade, é a mente que decide, é a mente, a gente muda, você pode, você consegue, a gente pode viver uma vida abençoada em tudo e em todas as áreas, e isso traz bênção para todos que estão ao seu redor. Hebreus 11:11. Pela fé, até mesmo Sara, embora estéril e idosa, pôde ter um filho. Ela creu que Deus era fiel. Diga comigo, ela creu que Deus era fiel para cumprir sua promessa. Você crê que Deus é fiel para cumprir a dele na sua vida? Enquanto Terá viveu 205 anos sem nada de frutífero registrado, e sendo um homem que desistia daquilo que havia sido determinado, Abraão rompeu, se submeteu ao recomeço, sendo um senhor de 75 anos. Se eu perguntar para você quem é Terá, e o que tem de relevante na história de Terá na Bíblia, você vai escutar a referência que eu li para você. Saiu de Ur, parou em Harã e morreu em Harã. E por que tão curta essa história? Porque saiu de Ur, parou em Harã. Nunca chegou a Canaã. Nunca chegou a Canaã por quê? Repita comigo, por quê? Parou. Por que parou? Nunca chegou a Canaã, por quê? Parou. Parou. Podemos ver na vida dele e de Sara restauração e restituição, milagres. Creram, obedeceram, se colocaram no caminho do destino e cumpriam com o propósito que Deus tinha com eles. Todas essas mulheres improváveis, estéreis, infrutíferas geraram, e como os líderes de Belém disseram, formaram 12 tribos de Israel. Pode passar, aliás, deixa aí. De onde não tinha vida, úteros secos, mulheres infrutíferas, Deus levantou uma nação. Tamar, que já estava fora da bênção, a buscou com toda a força e fez parte dela. Referência, por favor. As autoridades da cidade de todo o povo que estava na porta responderam: somos testemunhas, que o Senhor faça a esta mulher que chega à sua família e o que ele fez a Raquel e Lia, das quais descendeu toda a nação de Israel. Que você seja próspero em Efrata e famoso em Belém. Que o Senhor lhe dê com esta jovem uma descendência numerosa, como a de nosso antepassado Perez, filho de Tamar e Judá. Que livro nós estamos, gente? Ruth. Ruth era moabita. Os moabitas eram inimigos do povo de Deus. E Ruth, eu não vou entrar em detalhes porque a gente só ia estender, tá? Só estenderíamos. Noemi, quando saiu da terra para fugir da fome, foi
para Moabe, fugir da fome, chegou em Moabe, encontrou fome, encontrou morte e etc. Perdeu o marido, perdeu os filhos, e aí ficaram com as noras. E aí vem uma das noras dela e abraçou, cuidou. Quando ela pensou em voltar para sua terra, a nora disse: não, aonde você for eu irei, o seu Deus será o meu Deus, e onde você morrer, eu também morrerei. E abraçou aquela sogra. E por aquela atitude, porque ela creu no Deus da sogra, ela creu. E essa jovem, ela, pela sua atitude de fé, mesmo sendo uma estrangeira, ela mudou a sua história e ela está também no caminho, na genealogia do Senhor Jesus. Olha que coisa linda, pela fé, diga comigo, pela fé. Ela disse assim: mesmo sendo uma moabita, o seu Deus será o meu Deus. O seu Deus será o meu Deus. Por que a história não é com base em outras mulheres e sim Ruth? Porque ela creu de uma maneira que a grande maioria não creu, e as suas atitudes de fé, ela cuidou, ela abraçou aquela sogra de forma que ela foi extremamente recompensada, se casou com um príncipe, se tornou uma mulher próspera, uma mulher abençoada e assim por diante. Vamos lá, passa por favor. Boaz levou Ruth para casa e se tornou sua esposa. Quando Boaz teve relações com ela, o Senhor permitiu que ela engravidasse e ela deu à luz um filho. Então as mulheres da cidade disseram a Noemi: louvado seja o Senhor que hoje proveu um resgatador para a sua família, que este menino seja famoso em Israel, que ele restaure o seu vigor e cuide de você em sua velhice, pois ele é filho de sua nora, que a ama e tem sido melhor para você do que 7 filhos. Noemi pegou o bebê, aninhou-o junto o peito e passou a cuidar dele como se fosse o seu filho. Pode passar. Vamos lá, vamos seguir. Quando a fé, Deus age onde não há nenhuma, diga comigo, possibilidade. Diga comigo, sobrenatural acontece. Noemi foi amparada, restaurada, restituída, tudo tinha terminado, mas, diga comigo, a fé mudou o seu final. Era para ser um final lamentável, um final triste, se tornou um final extremamente abençoado, porque a fé mudou, curou o seu destino. Diga comigo, a fé curou o seu destino. A fé cura destinos, viu gente? A fé cura destinos. A fé cura destinos. Passa. Mateus 1:1-6, esse é o registro dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi e de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Perez e Zerá, cuja mãe foi Tamar, que é uma história que nós pregamos recentemente também, que uma mulher que creu, que lutou pela bênção, mesmo já estando fora dela, porque casou com o filho de Judá e o filho morreu, aí foi para o segundo filho, que a lei mandava que o irmão assumisse, ele não quis assumir, criava situações que toda vez que tinha relação com ela, jogava fora, e enfim, mas ela lutou até que ela conseguiu. Perez gerou Ecrom e Ecrom gerou Rão. Rão gerou a Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi, o que está escrito ali? Raabe. Raabe foi a prostituta de Jericó. Quando Moisés mandou os espias para espiar a terra, espiar Jericó, Raabe, que era uma prostituta, ela acolheu os espias, porque ela creu no Deus de Israel. Ela corria risco, ela estava correndo risco de vida, porque se descobrisse que ela havia feito aquilo, ela teria sido morta. Então, ela acolheu e pela fé, ela curou o seu destino, ela mudou a sua história. E o mais surpreendente, que Raabe foi uma prostituta e ela está na galeria dos heróis da fé junto com Abraão e com Moisés, em Hebreus 11.
Você vê que não importa quem a pessoa foi, a fé muda, a fé cura, altera completamente o destino de uma pessoa. Raabe, Boaz gerou Obed, cuja sua mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, que é pai de Davi. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe é Betseba. Olha que coisa louca. Salomão é filho da mulher que Davi, infelizmente, cometeu um erro grave, matou o filho e depois ficou com essa mulher, colheu as consequências disso, mas ele ficou com Betseba, viúva de Urias. Observe que a genealogia de Jesus, os improváveis fazendo parte de algo grande, sendo honrados, restaurados, foram abençoados. Só pessoas que tinham tudo para não ser nada. Pessoas que não faziam parte da geração, da nação de Israel, pessoas que o futuro estava comprometido. Raabe, que era uma prostituta, Ruth, que era uma moabita, Tamar, que já estava fora, porque já tinha morrido o marido. Só situações loucas. E você sabe o que mais nos assusta? É que Jesus vem desse povo aí, ó. Jesus é descendente de todos esses que nós estamos lendo. Pela fé, a prostituta Raabe não foi morta com os habitantes de sua cidade, que se recusaram a obedecer, pois ela acolheu em paz os espias. Veja os parentes de Jesus, pessoas sem possibilidades acreditadas, mas ao crerem foram recebidas e transformadas. Viver uma grande vida e desfrutar do sobrenatural. Diga comigo, viver uma grande vida, não uma vida pequena. A fé no Deus vivo mudou o resultado, tiveram um final incrível. A fé precisa ter obras, passos de fé. Diga comigo, a fé precisa ter obras, passos de fé, atitudes de fé, perseverança na fé, olhar, visão de fé. Fé é crer, e crer quando não há esperança. Referência, por favor. Tiago 2, 14, 17, 25. De que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé? Diga comigo, se não a demonstram por meio de suas ações. Do que adianta dizer que tem fé, se não as demonstram por meio das suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Que pontuação está ali? Interrogação. Acaso esse tipo de fé que não são demonstradas por ações, ela pode salvar alguém? Como vem, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está? Sério isso, não é? Sim ou não? A fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está? Mas alguém pode argumentar, uns têm fé, outros têm obras. Mostre-me sua fé sem obras, e eu pelas minhas obras lhe mostrarei a minha fé. Vou repetir, mas alguém pode argumentar, uns têm fé, outros têm obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu pelas minhas obras lhe mostrarei minha fé. Vou mostrar as minhas obras as minhas obras, eu lhe mostrarei a minha fé. Vamos lá, passa. Você diz crer que há um único Deus? Muito bem, até os demônios creem nisso e tremem de medo. Quanta insensatez! Vocês não entendem que a fé sem obras, o que está escrito?
Fé sem obras é inútil. O diabo, os demônios também creem. Mas o que fazem? Não obedecem. Não fazem nada. Até tremem. Mas não obedecem. E nós não podemos ser praticantes dessa fé. A nossa fé tem que ser uma fé acompanhada de obras. É igual eu disse outro dia, né? A pessoa diz assim, me perguntou, está até aqui, tá nessa reunião. A pessoa diz assim para mim, bispo, sentou comigo para conversar comigo sobre uma reunião que foi convidado para estar e tinha espíritas e homossexuais e etc e tal. Aí ele disse assim, possivelmente eu serei questionado sobre isso. E aí? Nós não temos nenhum problema. Por quê? Como, às vezes, quem coloca o preconceito são as próprias pessoas. Porque o mentiroso tem que parar de mentir. É verdade ou não é? O adúltero tem que parar de adulterar. É verdade ou não é? As obras da carne, você tem que se libertar dela. O que roubava tem que parar de roubar, não é verdade? Sim ou não? Então, aí eu te dou uma lista de situações que todos que estão em Cristo têm que mudar. É nova criatura. Então não tem discriminação para esse. Então, se o ladrão chegar aqui e falar assim, você está me discriminando porque eu sou ladrão. Não, querido. É o ladrão, é o mentiroso. É os covardes, os incrédulos. Está lá as obras da carne, Gálatas 5,19. Todos. Está lá Romanos 1. Os desobedientes aos pais, os irreconciliáveis, os bisbilhoteiros. Está tudo no meio. Então não é um grupo. São todos. A partir do momento, o Senhor diz, está aqui, não está aqui a prostituta? Sim ou não? Ela continuou se prostituindo? Não. Uma nova mulher, casou, abençoada, faz parte da genealogia do Senhor. Mudou. Está entendendo o que eu quero dizer ou não? Sim ou não? São pessoas que mudaram. Pessoas que nasceram de novo, são pessoas que se regeneraram, são pessoas que, uma nova natureza, são pessoas... quantos de nós já fizemos uma série de coisas que achávamos que estávamos certos? E hoje você olha para trás e fala, puxa, meu Deus. Então, venha como está, mas não permaneça como está. Venha como está, mas não é permanecer como está. É isso. Não é verdade? Mas Jesus teve prostituta, mas o que ele disse para ela? Vai e não peques mais. Não lembram que o nosso antepassado Abraão foi declarado justo por suas ações quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Aquela atitude de fé quando Deus pediu a ele, não foi nem quando Deus chamou. Não quando Deus chamou, mas quando Deus provou a fé dele e pediu a ele o seu filho Isaque como oferta, como sacrifício, ele foi capaz de entregar a Deus. Como vem, diga comigo, sua fé e suas ações atuaram juntas, e assim as ações tornaram a fé completa. As ações tornaram a fé completa. E aconteceu exatamente como as Escrituras dizem: Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo.
ele até foi chamado, o que está escrito ali? Amigo de Deus. Pode passar. Vejam que somos declarados justos pelo que fazemos e não apenas pela fé. Diga comigo, somos declarados justos pelo que fazemos e não apenas pela fé. Está vendo? Por isso que às vezes a gente se engana dizendo assim, Deus sabe o que está no meu coração. Deus sabe como eu creio nele. E as obras? E as atitudes? Tem que ter. Essa fé tem que estar acompanhada de obras. Atitudes. São passos de fé. Atitudes que nos levam a mudar, a alterar completamente o nosso destino. Raabe, a prostituta, é outro exemplo. Ela foi declarada justa por causa, Tiago falando dela, justa por causa de suas ações, quando escondeu os mensageiros e os fez sair em segurança por um caminho diferente. A fé precisa de decisões. Diga comigo, a fé precisa de decisões. Atitudes. Pessoas ousadas, ações ousadas. Pessoas ousadas, ações ousadas. Observe que Raabe foi colocada junto a Abraão por Tiago. Abraão creu e foi altamente honrado. Raabe, a prostituta, creu e também agiu a fé e foi de forma incrível abençoada. Deus mostra que a fé transforma qualquer vida destruída. Qualquer pessoa que seja capaz de crer poderá viver, diga comigo, uma grande vida. Diga, eu quero viver uma grande vida. Foi de um homem velho e mulher velha que a nação de Israel foi formada. Hebreus 11:12, e assim uma nação inteira veio desse homem velho sem vigor, uma nação numerosa como as estrelas do céu e incontável como a areia da praia. A fé é crer quando não há mais nada funcionando. Quando parece que terminou, acabou, Deus cria coisas novas do nada. Romanos 4:16-24 que diz assim, é por isso que a promessa vem pela fé, para que ela seja segundo a graça, e assim alcance toda a descendência de Abraão, não somente os que vivem sobre a lei, mas todos os que têm fé como a que teve Abraão. Não somente os que vivem sobre a lei, mas todos que têm fé como teve Abraão, pois ele é o pai de todos os que creem. Conforme aparece nas Escrituras, eu fiz pai de muitas nações. Isso aconteceu porque Abraão creu no Deus que traz os mortos de volta à vida e cria coisas novas do nada. É o chamar as coisas que não são como já fosse. Mesmo quando não havia motivo para ter esperança, diga comigo, Abraão a manteve. Ou seja, quando não tinha mais motivo para ter esperança, Abraão manteve a esperança, crendo que se tornaria pai de muitas nações, pois Deus lhe tinha dito, esse é o número de descendentes que você terá. E a sua fé não se enfraqueceu, embora ele soubesse que, aos 100 anos, seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinha vigor. Não tem vigor, não tem. Meu Deus, se fosse pelo que estava sentindo, por isso que fé não tem nada a ver com sentimento. Fé não tem nada a ver com sentimento. Não estou sentindo. Porque, imagine uma pessoas de 75 anos. Depois, os anos passaram, ela foi ter o filho com 90. O que ela podia sentir? Não sentia, não tinha mais vigor. O corpo não tinha mais vigor. Útero já não gerava, não formava. Em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus, diga comigo, vacilou. Na verdade, ela se fortaleceu e com isso ele deu glória a Deus.
Abraão estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo que promete. Deus é poderoso para cumprir, diga comigo, Deus é poderoso. Diga comigo, plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo o que promete. Deus é poderoso para cumprir tudo o que promete, tudo que promete, tudo que promete, tudo que promete. Por isso, por sua fé, ele foi considerado justo. E quando Deus considerou Abraão justo, não o fez apenas para benefício dele. As Escrituras dizem que foi também para nosso benefício, pois elas garantem que também seremos considerados justos, porque cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Deus cria coisas novas, diga comigo, do nada. Pois, Gênesis 3:26, pois todos vocês são filhos de Deus, por meio da fé em Cristo Jesus. Todos os que foram unidos com Cristo no batismo, se revestiam Gálatas 3, 26 e 29. Todos os que foram unidos com Cristo no batismo, se revestiram de Cristo. Não há mais judeu, nem gentio, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. E agora que pertencem a Cristo, diga comigo, são verdadeiros filhos de Abraão, herdeiros dele, segundo a promessa de Deus. Fique em pé, por favor. Precisamos estar no caminho da fé, apenas pensando pela fé, olhando pela fé, falando pela fé, agindo pela fé, dando passos de fé. Vamos desfrutar dos resultados da fé. Volta, por favor. Diga comigo, precisamos estar no caminho da fé, apenas pensando pela fé, olhando pela fé, falando pela fé, agindo pela fé, dando passos de fé. Vamos desfrutar dos resultados da fé. Abraão saiu pela fé, andou em terra estranha pela fé, aguardou o cumprimento da promessa pela fé, entregou Isaque pela fé, morreu dominado pela fé. A fé o norteou, o levou a tomar decisões e mantê-las. Deus usou a fé quando trocou o seu nome de Abrão para Abraão, chamando pai de multidões. O nome de Sarai para Sara, Abraão é pai exaltado, Abraão, pai de multidões. Sarai é contenciosa e Sara é princesa. Deus mudou o nome para começar a chamar, profetizar aquilo que seriam futuramente. Deus é um Deus de fé e nos ofertou Jesus. Abraão foi um homem de fé e entregou Isaque pela fé. Abraão é pai da fé, exatamente porque foi capaz de ver o invisível. Agiu sem ver, sem poder tocar. Ele tinha convicção, certeza ativa de que Deus cumpriria tudo que havia prometido. Feche os seus olhos, por favor. Pense, medite nisso. Não importa onde você está, de onde você veio, não importa onde você nasceu, não importa quanto de maldições você carregue, de influências você carregue, não importa.
Você pode mudar completamente a sua história, o seu destino, o seu futuro, pela fé. Totalmente pela fé. Agora, é necessário passos de fé, pensar por fé, agir por fé, falar por fé, crer por fé, tomar decisões por fé, viver, respirar, fé. A fé sem obras é morta. A fé sem obras é inútil. Você pode mudar completamente a sua história, curar completamente o seu destino, mudar o seu futuro. Deus chamou um velho, uma velha, estéril, e de mulheres com esterilidade, Deus formou uma nação. Vem Ruth, uma estrangeira, uma moabita, tem o seu destino alterado por fé, porque creu nesse Deus. A prostituta Raabe, que tinha um futuro comprometido, alterou o seu futuro, porque creu. Creia você. Altere o seu destino. Altere o seu futuro. Talvez você esteja aí, existem pessoas que talvez se consideram um estrangeiro, que pode mudar completamente a sua história. Muitos que tiveram um passado terrível, vêm de um passado terrível, e pode mudar a sua história. Muitos podem ter um passado como Raabe, outros como Ruth. Muitos podem estar estéril, muitos podem ser, a idade chegou e parece que não vai viver mais nada, nada surpreendente, nada extraordinário. Não. Você pode viver coisas surpreendentes, extraordinárias. A sua capacidade de crer que independente da tua idade, não importa se você tem 30, 20, se você tem 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos, tudo depende da decisão que você tomar. Eu creio que eu posso ter uma grande vida, e não uma vida pequena. Coloque, você pode viver uma história, entrar no propósito independente da idade que você está, e Deus realizar coisas incríveis na tua vida e através da tua vida, independente de onde você está, de quem você é, da idade que você tem, das dificuldades, talvez você seja uma pessoa improvável, um improvável na sua casa, na sua família. Agora tudo depende de você crer. E Deus nos traz uma mensagem como essa, para alimentar a tua fé, para dizer a você que você pode viver tudo novo, que você pode ir aonde não imagina, que você pode viver coisas surpreendentes e sobrenaturais. Mas creia na promessa, creia que Deus vai fazer coisas gloriosas na tua vida. Fala com Deus e diga: Senhor, eu creio, Senhor, eu creio, e não importa de onde você veio, não importa da fé que você veio, não importa o lugar que você veio, não importa a família que você veio, não importa, simplesmente diga: Deus, eu creio, Senhor, eu creio, o Senhor pode curar completamente, alterar completamente o meu destino, mudar, meu Pai, o Senhor pode fazer coisas estrondosas, incríveis, sobrenaturais. Ruth se casou com um príncipe, um homem riquíssimo,
uma história linda, vem ali a genealogia de homens importantes. Era uma estrangeira, Raabe. Jesus é descendente dela. Era uma prostituta. Creia. Sara, Rebeca, Raquel eram estéreis e gerou uma nação inteira. Uma nação inteira. O que esse Deus não pode fazer por você? O que esse Deus não pode fazer na tua vida? O que Ele não pode mudar? Fala. Então diga a Ele aí: eu creio, Senhor. Eu creio que não há nada que o Senhor não possa fazer na minha vida, não é impossível que o Senhor não possa realizar. Oh meu Deus, o Senhor pode mudar completamente a minha história, o Senhor pode mudar completamente o meu destino, alterar completamente, meu Pai, o meu futuro. O Senhor pode, meu Deus, e eu quero, Senhor, eu quero ser como Abraão, chamado amigo do Senhor. Eu quero ser chamado amigo do Senhor. Seja amigo de Deus, porque Deus pode mudar completamente a sua vida. Ele pode fazer tudo que você sonha e almeja. Não seja amigo do mundo, seja amigo de Deus. Amigo de Deus. E Deus vai te abençoar. Agora essa oração é sua. Essa oração é sua e fale: agora eu quero, a partir de então, Senhor, eu tomo uma decisão, eu vou viver por fé, e uma fé com obras, atitudes de fé, passos de fé. Eu vou pensar por fé, eu vou agir por fé, tomar decisões por fé, dar passos importantes na minha vida por fé. É o que eu vou fazer a partir de agora, Senhor, porque a fé sem obras, ela é morta, e eu não vou viver uma fé morta, eu não vou viver uma fé inútil, uma fé sem resultado, porque eu sei, meu Deus, que o Senhor pode fazer coisas incríveis, sobrenaturais na minha vida, e eu quero uma vida grande, eu não quero uma vida pequena, eu quero uma vida extraordinária, não uma vida medíocre. Eu quero, e eu sei que o Senhor pode me abençoar. Eu quero, eu não vou parar no meio do caminho, eu não serei como Terá, eu serei como Abraão, eu não vou parar no meio do caminho. Momento que achou, encontrou uma dificuldade e parece que não vai mais dar conta, eu vou seguir, eu vou me levantar, eu serei um Abraão e não Terá, em nome do Senhor Jesus. Diga isso a Deus: eu não vou parar, eu não vou parar no meio do caminho, as dificuldades não vão me fazer eu parar, as lutas não vão me fazer parar, não, a zona de conforto não vai me fazer parar. Eu serei um Abraão e não Terá. Diga, 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 diga. Creia que Deus pode alterar o seu futuro hoje. Deus pode curar o seu destino hoje. Deus pode mudar completamente a sua vida. Creia. Peça a Deus que cure o seu destino. Peça a Deus que cure o seu destino. Peça a Deus: eu quero o meu destino alterado, Senhor. Eu quero o meu destino alterado. Eu quero viver as tuas promessas. Eu quero viver as tuas promessas. Eu quero viver a tua palavra. Eu quero viver a tua glória, Senhor. Eu quero viver a tua glória. Eu sou pequeno, mas o Senhor é grande. Deus vai curar o seu destino. Fala. Entra com plena convicção na presença de Deus, sem timidez. Fala com fé. Fala com fé, sem timidez. Fala com ousadia, sem timidez. Diga a Ele: eu quero, Senhor, eu sei que o Senhor tem coisas grandes, eu sei que o Senhor tem coisas incríveis, e eu quero, meu Deus,
Põe o teu Espírito em mim, Senhor. Põe o teu Espírito em mim. Eu quero ter o meu futuro alterado, o meu destino curado, Senhor. Eu quero ser amigo do Senhor. Aleluia. Deus está te chamando para a plenitude. Deus está te chamando para a plenitude. Para você viver uma vida plena. Não uma pequena vida, mas uma vida grande. Uma grande vida. Deus tem uma grande vida para você. Uma vida gloriosa. Agora é o seguinte: não deixa a água batendo no tornozelo, não. Se aprofunda. Dá passos na direção da profundidade. É pular de cabeça. Às vezes a gente quer abundância, mas nós estamos caminhando no raso. Não. Se joga. Seja um Abraão. Deus vem e fala com ele aos 75 anos de idade. Ele creu. Eu creio. Eu não tenho medo de confiar. Não seja um Terá, que por alguma razão, não importa, parou em Harã e teve uma vida pequena, quando poderia ter desfrutado de uma vida extraordinária, de uma grande vida. Seja um Abraão, amigo de Deus. Viva uma fé com obras. E cada atitude de fé que você tiver, Deus vai honrar. Cada passo de fé que você der, Deus vai te honrar. Deixe-se entrar, porque Deus tem uma grande vida, não uma vida pequena para você. Deus tem uma grande vida. Não é uma vida pequena. Fortalece o teu povo, Espírito Santo. Fortalece a tua igreja, Espírito Santo. Abençoe cada uma dessas pessoas. Cura destinos hoje, Senhor. Altera destinos hoje, Senhor. Entra na vida dela e muda completamente a história de vida dela, Senhor. Talvez ela seja um improvável. Talvez até o dia de hoje muitos foram estéreis. Talvez muitos são estrangeiros. Ou são frutos de um relacionamento ilícito ou pecaminoso, Senhor. Mas o Senhor pode mudar completamente, como mudou a história de Raabe, como mudou a história de Ruth, como abençoou Tamar, ó meu Deus, como abençoou Abraão, Sara. Abençoe, Senhor. Abençoe. Dê uma grande vida, uma vida surpreendente, uma vida extraordinária, uma vida plena, Senhor. Faça a obra que só o Senhor pode fazer. Cura, liberta, transforma, abre portas, promova, Senhor, exalte. Aleluia.